Aleluia. Boa noite, C3. Aleluia. Estamos aqui de novo, mais uma vez, para ver aquilo que os nossos olhos não viram, amém? Esse tem que ser o seu jargão. Eu quero ver o que eu não vi, amém? Eu quero ouvir o que eu não ouvi, porque é isso que a palavra de Deus fala. Aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é o que Deus quer e tem prometido para você. Então, esqueça tudo que você já viu, tudo aquilo que você ouviu, e fale para Deus: eu quero algo novo. Eu quero algo novo nessa noite. E conforme a tua sede é aquilo que Deus derrama. Quando você tem expectativa de algo novo, Deus derrama algo novo. E às vezes aquilo que é falado é a mesma coisa, mas chega em você com um ar de novidade, desperta algo novo no teu espírito. E é isso que nós queremos nessa noite, algo novo do espírito. Eu quero isso, amém? Eu estou falando para mim, nesse momento, eu falo assim, eu quero algo novo. Eu não quero que seja mais um culto, mais uma ministração, mais uma palavra. Eu quero algo que os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos não ouviram, porque Deus, Ele renova todos os dias. A palavra de Deus diz que a misericórdia dele, a misericórdia dele se renova a cada manhã. A palavra misericórdia, ela vem de uma raiz no hebraico, que ela também é usada para falar de útero. Olha que interessante, A misericórdia de Deus é como um útero. O que acontece no útero? Ele recebe uma vida, Ele protege, Ele alimenta e Ele permite que ali aquela semente se desenvolva e cresça e se fortaleça para poder sair e enfrentar o mundo. Então a misericórdia de Deus, ela faz isso, ela vê a tua fragilidade, ela te abraça, ela te protege e te dá condições de se fortalecer e crescer e se desenvolver, para que você seja expulso no momento certo, enviado no momento certo e viva a vida que Deus determinou, amém? É isso que Deus quer com você. Deus quer te fortalecer, Deus quer te nutrir e quer te levantar para que você viva de forma plena a sua vida. Deixa de viver meia boca, tá bom? Você foi chamado para viver a plenitude de Deus. E é isso que nós cremos aqui. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma chave muito útil para o seu dia a dia, que vai influenciar e vai mudar a sua perspectiva de vida diária, no seu relacionamento com Deus, nas suas atividades, nas suas responsabilidades, mas também na sua vida como igreja, como corpo, seu ministério. Você não está aqui para participar de um evento. Amém? Igreja não é um clube, igreja é um corpo vivo. E cada membro tem uma função. Os meus dedos têm a função deles, a minha mão tem a função dela, as minhas pernas têm a sua função. Todos nós temos funções aqui para que esse corpo ande e progrida e avance. Então você está aqui não para assistir, não para ver um entretenimento, mas Deus te trouxe aqui para fazer parte do plano e do propósito dele aqui na terra. Então você é importante sim. Ah, mas eu não sou líder de nada. Você não precisa ser líder de nada. A única coisa que você precisa é ter o Espírito Santo dentro de você. E se você tem o Espírito Santo é porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso faz toda a diferença. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, larga o velho. Não me larga, tá bem. Você entendeu o que eu quero dizer, Larga o velho. Não faz mal que a pessoa do teu lado está com um cabelinho branco. Não é para largar esse velho. É para largar as coisas velhas que estão no teu coração. Porque essas coisas velhas, essas coisas de antigamente, estão tomando o lugar do novo. Por isso Paulo fala: deixando as coisas que para trás ficam, faço o quê? Prossigo. Para onde? Para o alvo. Você tem um alvo. Deus te deu um alvo. Ele te fez para o louvor da glória dele. Você foi chamado por Deus para andar nessa terra manifestando a glória de Deus, abrindo a boca ou mantendo a sua boca calada. Onde você passa, a presença de Deus tem que se manifestar.
As pessoas têm que sentir paz quando você entra no lugar. As pessoas têm que sentir uma coisa gostosa quando você chega no lugar. As pessoas têm que sentir alegria quando você entra nesse lugar. Porque você carrega Deus dentro de você. Imagina isso, você carrega Deus. Todas aquelas figuras que nós lemos e vemos no Antigo Testamento, que fizeram coisas tremendas, que viveram coisas tremendas de Deus, viram o mar se abrir, viu o sol parar, viu fogo descer do céu. Queridos, eles viram tudo isso, mas eles não tinham Deus dentro deles. Hoje você tem esse privilégio, de onde você for, seja dentro do metrô apertado, seja preso no trânsito engarrafado, encapetado de São Paulo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Oh, queridos, não tem nada mais precioso, mais valioso do que isso. E por isso você sim está habilitado para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, porque Ele está dentro de você. Aleluia. E eu quero compartilhar isso com você, queridos, nessa noite. Trazer para você um entendimento. Trazer para você, meu despertador. Trazer o entendimento para você que Deus tem formas de manifestar o propósito dele aqui. E você precisa se alinhar nessa noite com isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes você tem marcado passos no mesmo lugar. Você tem promessas de Deus. Você sabe que Deus quer mais para a tua vida. Você sabe que Deus tem falado e muitas vezes quando você ouve a palavra de Deus, aquela palavra queima no seu coração. Mas vai passando o tempo e você não vê as coisas acontecendo e aquilo vai murchando e você entra numa rotina. E você fala, puxa, mas Deus falou tantas coisas para mim, mas até hoje essas coisas não aconteceram. Eu quero dizer, queridos, entenda isso que eu vou colocar para você nessa noite. Deus nos promete coisas. Ele vai cumprir as suas promessas. Mas tem uma parte nossa, de nós tomarmos essas promessas e gerarmos isso em oração e intercessão. Porque na intensidade que você deseja que aquilo aconteça, existe uma luta, primeiro, interna. A sua carne não quer se submeter à vontade de Deus. A sua carne quer conforto. A sua carne quer fazer aquilo que ela acha que é mais gostoso. E segundo, existe o príncipe deste mundo, que trabalha para destruir o avanço da igreja. E eu quero dizer para você, querido, você é a igreja. Você é a igreja de Cristo. Você carrega a presença de Cristo aqui na terra. E tudo o que Satanás não quer é que você prospere, que você seja um crente ativado, um filho de Deus ativado no Espírito. Porque um filho de Deus que é ativado no Espírito, ele destrói as obras do diabo aqui na terra. E Ele quer lançar sobre a tua vida entorpecimento. Ele quer lançar sobre a tua vida indiferença. Ele quer trazer sobre a sua vida sonolência espiritual. E aí você ouve a palavra e você entra no louvor e você fica assim, e você não consegue reagir, sabe por quê? Porque o seu espírito está adormecido. E Deus quer ativar o teu espírito nessa noite. Quantos creem nisso? Você precisa, fala assim, eu preciso tomar um chacoalhão no meu espírito, eu preciso acordar, porque eu quero, mas não tenho vontade, eu desejo, mas não consigo sair da onde eu estou. E Deus quer fortalecer o teu homem interior nessa noite. Para isso você tem que entender uma coisa, tudo acontece primeiro no mundo espiritual, depois no mundo natural. Deus estabelece as coisas aqui primeiro, para que elas depois se manifestem aqui na terra. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem já tinha uma imagem, aonde estava a imagem do homem? Lá em cima. Mas depois Deus colocou essa imagem aqui na terra. Quando Deus estabeleceu em Abrão uma descendência, Ele falou para Abrão,
Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus, o que você vê? Muitas estrelas. Conta, não consigo. Olha para a areia, quantos grãos você está vendo? Conta, não consigo. Ele estabeleceu uma imagem aqui, nos olhos de Abraão. Ele falou assim: assim se concretizará na terra o número dos teus descendentes. Quantos judeus nós temos hoje? Conte. Falam em números. E aqueles que nem sabem que são judeus? O brasileiro tem mais sangue de judeu do que ele possa imaginar. A primeira sinagoga do Brasil está em Recife. E o que tem de gente do Nordeste vindo para São Paulo com o nome de Oliveira, Nogueira, Pinheiro. Tudo judeu novo convertido. Trocou o nome para não ser reconhecido como judeu e colocaram o nome de árvores. Você sabia disso? Quantos não sabiam disso? Quem tem nome Pinheiro, Laranjeira, Nogueira? Oh, tem um pezinho na terra. O meu é Oliveira. Eu não dei pro Rafael. Ele falou: pastor, grava aqui o seu nome para eu poder falar o seu nome certo lá. Eu acabei esquecendo, mas tem um Oliveira do meio que é mais fácil. O meu nome é Oliveira, a parte que veio lá do norte, e o Schwarzberg, que veio da Polônia, fugindo da guerra. Parte da minha família morreu no campo de concentração na Polônia. Ficaram lá, não conseguiram fugir. Minha avó conseguiu chegar no Brasil com os seus filhos. Mas é primeiro no mundo espiritual. E é isso que você tem que entender o que Deus quer fazer nessa noite. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ler. Nós vamos ter um pouquinho de ensino. E a partir do ensino, o Espírito pega esse ensino e reverte em revelação e poder dentro de nós. Amém? Porque é sempre palavra e Espírito. É sempre palavra e Espírito. Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, nós estamos falando de alguém que não é do povo de Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Olha que coisa, o Espírito Santo, ele age na vida do ímpio, e ele levanta um ímpio para cumprir o propósito de Deus. Então vamos começar a quebrar alguns paradigmas na nossa cabeça, de que a obra de Deus só é feita pelos filhos de Deus. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. E quando você vai se levantar para orar, para interceder, você tem que ter isso em mente. Não coloque Deus numa caixa. Deus não está preso à sua forma de pensar. Deus está comprometido com os seus próprios pensamentos e os seus próprios planos. E Ele diz que Ele usou o rei da Pérsia, inimiga de Israel, e despertou o Senhor o espírito de Ciro, e rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. Olha que coisa, um rei ímpio, inimigo de Israel, dizendo, fazendo um decreto na sua nação: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Queridos, quebra a nossa razão. Um ímpio, conquistador de nações, de uma nação inimiga de Israel, que havia escravizado o povo judeu, foi levantado pelo Espírito de Deus, porque foi ativado no seu espírito. A palavra fala isso, que Deus despertou o espírito de Ciro para
fazer com que a palavra de Deus fosse cumprida na reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. E está cheio de crente com o espírito dormindo. Enquanto o ímpio teve o espírito dele ativado pelo Espírito de Deus. Você já parou para pensar nisso? Fale assim: Senhor, desperta o meu espírito. Eu não quero que o ímpio faça o meu trabalho. Vai ser muita vergonha para mim. Eu quero que o Senhor desperte o meu espírito. Eu não posso mais continuar dormindo, enquanto o Senhor está sensibilizando o ímpio para fazer a tua obra. Eu estou aqui na tua casa, dormindo no meu espírito. Isso é sério, irmãos. A igreja hoje precisa estar despertada no espírito, aguçada no espírito, não na curiosidade. É interessante que Deus ativou o espírito de Ciro para gerar coisas. E ele entendeu o que eram essas coisas. E ele começou a se movimentar para poder ver essas coisas sendo feitas. Então, muitas vezes, o que Deus vai fazer? Ele vai lançar uma semente dentro de você. Da mesma forma como ele fez com Ciro. Ele despertou, ele usou alguma coisa e tocou no espírito de Ciro e falou: Ciro, você tem que se levantar. Você tem riquezas, você tem poder, você tem autoridade. Eu quero que você use tudo isso para que a minha casa seja reconstruída. Deus vai colocar dentro de você inclinações, ideias, coisas fortes que você não sabe nem de onde vai vir. E aquilo você vai ter uma convicção profunda, e você vai precisar deixar que essa convicção te guie, porque é o Espírito de Deus despertando o teu espírito, para realizar algo que Deus quer que seja feito, através da sua vida. Ciro entendeu isso, e ele entendeu de forma tão clara, que ele usou sim a autoridade que ele tinha, para estabelecer uma ordem, e deixou bem claro que ele se levantaria para edificar. Então ele deu ordens para que todo o material necessário, toda a permissão fosse dada, para que a casa de Deus fosse reconstruída. Deus vai te impulsionar para coisas que Ele vai colocar dentro de você, e Ele vai trazer os recursos para que isso seja feito. Ele vai colocar dentro de você impulsos para realizar coisas que você talvez tenha experiência, que talvez você tenha um certo conhecimento, que você talvez tenha meios de realizar aquilo, da forma como Ele fez com Ciro. Ele pegou um homem com autoridade. Por que ele não pegou o Zé Mané lá embaixo? Porque para isso precisava alguém que tinha autoridade, poder, dinheiro. E ele usou as qualificações desse rei para concretizar o propósito dele. Ah, mas Deus está me mandando fazer uma coisa que eu não sei fazer. Eu quero dizer, o Espírito de Deus também ativa você para fazer coisas que você não pode fazer. Quem era Moisés para chegar diante de Faraó e falar: deixa o meu povo sair? Ele não tinha autoridade, ele tinha matado, era um fugitivo da lei. Ele não tinha moral nem com o povo dele, porque todos os anos que o povo sofreu, ele estava no bem bom, lá no castelo, junto com o Faraó. E o povo falava assim: você ficou na boa lá, anos, e a gente aqui morrendo, sendo chicoteado, e agora você vai querer chegar aqui e ser líder? Mas ele tinha o espírito despertado por Deus para realizar uma obra, e ele foi dando passos, e ele foi chegando, e ele foi diante de Faraó. Ele precisou de pessoas o apoiando para fazer isso, e às vezes Deus move o teu espírito, mas Ele muitas vezes vai ter que levantar pessoas para caminhar com você, para que você cumpra esse chamamento. Então há um processo. Você só não pode achar que é você quem vai fazer. O Espírito de Deus te desperta, mas Ele levanta um mover à volta de você. Quando você sai da sua cadeira e começa a dar passos,
uma nuvem começa a andar com você e vai abrindo portas, e vai estabelecendo conexões, e vai abrindo espaço para que a vontade dele se cumpra. Amém ou não amém? Então nós precisamos entender isso, queridos. Não é a respeito de quem nós somos, o que nós temos, quais as nossas qualificações, é a respeito dele, do chamamento dele, e que ele dá a garantia sobre aqueles que ele chama para fazer. Aquele que te chamou, ele também te capacitará e te ungirá para isso. Não se ache pequeno. Deus também quer despertar, querido, o teu espírito, para você gerar uma ação. Por isso, entenda o potencial que nós temos aqui nessa sala. Nós temos aqui quase 100 pessoas. Cada um de nós tem um Espírito de Deus dentro de si. Você já pensou uma sala com 100 pessoas com Deus dentro dele? O potencial que nós temos aqui. E eu tenho certeza que Deus quer despertar o Espírito de cada um de nós nessa noite. E se um Ciro foi capaz de restaurar a casa de Deus, imagina o que Deus não pode fazer com 100 pessoas ativadas para viver o propósito dele. Você entende isso? Deus pode transformar esse bairro, essa cidade, se cada um entender aquilo que o Espírito de Deus está falando e pedindo a você. Se você se alinhar com aquilo que o Espírito de Deus está falando contigo, não se preocupa com outro não, se preocupa com o que Deus está falando com você. Ah, mas ninguém está indo, mas ninguém está fazendo. Não, mas eu vou fazer. E quando você começar a fazer, as coisas vão começar a acontecer. E aí as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha o que está acontecendo, olha o fulano. E aí tem aqueles que não fazem, mas ficam com inveja daqueles que estão fazendo. Você só tem duas escolhas, queridos. Ou você fica sentado o resto da sua vida no banco, ouvindo aquilo que os outros viveram de experiências tremendas com Deus. Ou você é aquele que se levanta e tem experiências tremendas com Deus, e pode compartilhar. Decida o que você vai querer para o resto da sua vida. Quando eu tinha 14 anos, 13 anos, Deus me chamou para o ministério. Ele entrou no meu quarto, falou comigo de uma forma inegável. No ano do meu bar mitzvah, ele falou: André, você nesse ano tem que assumir a sua responsabilidade espiritual. Você se torna um homem e eu te chamo para me servir. Por isso levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, os judeus como dos gentios, para onde eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os arrancares das trevas para a luz, das garras de Satanás para Deus, a fim de que eles encontrem remissão dos seus pecados e herança entre os santos em mim. Aí eu falei: uau, mas eu só tenho 13 anos, Senhor. Eu tenho vergonha. Eu vou nos lugares, eu entro calado e saio mudo. Se ninguém vier conversar comigo, eu não falo com ninguém. E acho maravilha isso, porque eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Ele falou: pode deixar, eu vou dar um jeito nisso. Naquela época, querido, não tinha nada desse negócio de cura interior, libertação. Não, vem cá, vamos orar por você, deixa Jesus te curar. Era no fogo e no ferro. No mês seguinte, eu fui eleito presidente dos adolescentes na minha igreja. Tinham 60 adolescentes. E uma das coisas que o presidente dos adolescentes tinha que fazer era dar estudo bíblico. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui dar o estudo bíblico. Eu dei um estudo bíblico de 5 minutos. Tinha uma galera assim sentada. Eu abri a Bíblia, li um versículo. Então, gente, Deus falou assim, 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 tal, blá, amém? Ué, já acabou. Eu tremia. Hoje o pessoal fala: pastor, a hora, para aí, acabou. Deus vai transformando e preparando você.
mas Ele coloca algo dentro do teu espírito. Deus quer despertar o teu espírito. Esdras 1:5 diz assim: então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Opa! Deus despertou o espírito de quê? Ciro. Depois Deus foi no meio do povo e fez o quê? Despertou todos aqueles com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Queridos, Deus está procurando pessoas disponíveis para despertar. Quantos estão aqui? Quantos querem nessa noite falar: Senhor, eu estou disponível, desperta o meu espírito? Tem muita coisa para fazer. Jesus falou: olha, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E sabe por que tem poucos trabalhadores? Porque nós estamos dormindo, nós estamos amortecidos. O Espírito está nos tocando e a gente empurra com a barriga, a gente deixa para lá. Mas Deus está procurando pessoas disponíveis no meio do povo para despertar o Espírito. E aquele que se deixa ser despertado pelo Espírito de Deus, vive coisas que o mundo não viu, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram. Então não adianta você ficar aí sentado com inveja ou com desdém daquele que está sendo levantado por Deus. Sabe por quê? Porque aquele que está sendo levantado por Deus, ele se pôs disponível, e quando o espírito dele foi despertado, ele falou: sim, eu quero, eu vou, eu faço, eu não sei, mas eu vou. E Deus vai honrando e vai fazendo. Então não fique sentado vendo o outro sendo levantado e falando: fale também: ó Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu estou disponível. Agita o meu espírito, desperta o meu espírito. Quando você faz eventos, querido, você gera resultados momentâneos. Mas quando você gera coisas no teu espírito, você gera resultados para a eternidade. O que você quer? Ser uma pessoa que vive de eventos? Que toda hora precisa de um evento para dar uma animada na sua fé? Ou você quer ser um homem que gera coisas no mundo espiritual, para levantar coisas que funcionam para a eternidade? Essa é a diferença das igrejas de hoje em dia. Tem igreja que vive de evento, tem pastor que virou gerente de eventos, diretor de eventos, e ele está se acabando no ministério, porque ele já não tem mais ideia o que ele vai fazer de evento para manter a igreja dele animada, e com os crentes ali frequentando e pagando a mensalidade todo mês. Porque se ele não fizer um programa animado, não tiver uma igreja animada, o pessoal vai debandar e vai para outra igreja. E ele se desgasta em administrar os seus eventos, em administrar a sua agenda, e acaba um evento, passa 3, 4 meses, a igreja começa a declinar, e aí ele falou: eu preciso trazer um outro pregador de fora, que é famoso, para juntar mais gente de novo, e dar uma agitada. Queridos, quem vive de evento, vive com a data do seu enterro marcada. Mas aquele que vive gerando as coisas no mundo do Espírito, ele sabe que aquilo que ele está gerando é de Deus e é para a eternidade. Por isso que Deus quer nessa noite virar uma chave na tua vida. O que você quer viver? Você quer viver de evento em evento na sua vida? Ou você quer girar uma vida para a eternidade? Você quer construir coisas para a eternidade? Você quer uma casa, uma família para a eternidade? Você quer que a tua família sirva ao reino de Deus para a eternidade? Onde estarão os teus filhos daqui a 10 anos? Perdidos no mundo, no meio da loucura que nós estamos vivendo? Ou servindo a Deus entre as nações? Quando você vive gerando as coisas no mundo espiritual, você gera as coisas para a eternidade. Não busque ideias, busque estratégias de Deus. Não busque ideias, busque estratégias de Deus. As estratégias de Deus, elas são dadas em momentos de oração e de intercessão e de adoração. Quando você está na intimidade de Deus, Ele te dá o mapa das coisas, Ele te fala. Um exemplo disso, quando Deus vai criar o mundo, quando Deus cria o mundo, Ele diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem. Ele tem um plano, Ele tem uma estratégia. Olha, nós vamos criar o homem, mas como que nós vamos criar o homem?
E ele junta o Espírito Santo, ele junta Jesus, chama os três, confabula como nós vamos implementar o plano de ter o homem na terra governando todas as coisas. Já sei, vamos fazê-lo conforme a nossa imagem. Deus tem planos, Deus busca estabelecer uma estratégia. Quando você olha Deus com Noé, Ele diz assim para Noé: Noé, vem aqui, eu vou destruir a terra, eu vou começar do zero, mas eu quero que você construa uma arca. E Deus dá o plano da arca, Deus mostra o cumprimento da arca, Ele diz qual é o material que tem que ser utilizado, a largura, a altura. Ele traz um plano, Ele traz uma estratégia, que aos olhos do homem é uma loucura, porque construir um navio daquele tamanho, num lugar seco, longe do mar e das águas. E é isso que você tem que entender. Quando você se dispõe a gerar coisas no mundo espiritual, nem sempre vai favorecer a lógica humana. Você precisa entender que a lógica de Deus não é a lógica nossa. Por mais inteligente que você seja, você pode ter se formado em Harvard, mas Deus vai contrariar a tua lógica, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Nós não entendemos a dinâmica e o propósito de Deus com a nossa vida. Quando Deus chamou Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrei, ou que eu te mostrarei. Deus tinha uma estratégia. Abraão, eu quero fazer você pai de uma nação. E eu quero que para isso aconteça, você primeiro precisa deixar a tua casa. Você precisa deixar a tua cultura. Você precisa sair do meio de onde você está. Antes de eu te dar um novo povo, antes de eu fazer você pai de uma nação, você precisa sair de onde você está, para ir para um lugar que eu ainda não vou te dizer, só lá na frente. Deus tinha uma estratégia. E essa estratégia vai sendo revelada passo a passo. Por quê? Porque Deus quer gerar fé em você. E Abraão é chamado pai da fé. Por quê? Porque ele teve que dar passos, ele teve que deixar para trás as coisas velhas, para prosseguir para um alvo. Qual era o alvo? Ser pai de uma nação, numa terra que Deus lhe daria. Esse era o alvo. Então ele não podia ficar preso a laços emocionais, ele não podia ficar preso a laços culturais, ele não podia ficar preso ao lugar físico onde ele cresceu, onde ele era saudosista, onde ele viu tudo acontecer. Aquilo tinha que ficar para trás, para ele poder alcançar o alvo que Deus tinha para a sua vida. E ele só ia ser pai de uma nação se ele conseguisse largar isso. Então Deus falou: primeiro larga, depois eu te mostro o que vai ser. O ser humano primeiro quer fazer assim, né? Deixa eu primeiro garantir desse lado aqui, essa é a razão, né? Para depois eu soltar aqui. E Deus falou assim: larga. Você não confia em mim? Hoje de manhã eu perguntei, hoje de manhã nós lemos a palavra e a palavra falava exatamente isso. Quem diz o povo que eu sou? Jesus perguntando aos seus discípulos. Depois ele pergunta para os discípulos: escute, você? Quem eu sou para você? Quem Deus é para você? O Deus dos cristãos? Ou o Deus de Israel? Ele é meu pai. Eu não tive pai, mas eu descobri um pai. No meio do caminho eu descobri que eu tinha um pai, sempre tive um pai. Mas eu não via Deus como meu pai, eu via Deus como o soberano Senhor. O Criador do mundo, o Todo-Poderoso. Na hora que eu tinha que falar pai para Deus, eu falei assim, era meio forçado. Eu me sentia assim meio displicente, falando Deus, pai, né? Porque eu nunca tive pai. Eu nasci em dezembro, meu pai faleceu em janeiro. Não conheci meu pai. E de repente, Deus falou assim: eu vou te mostrar que eu também sou pai. Não sou só Deus. Isso é uma outra história para um outro momento. Quem sabe Deus vai fazer muitas curas aqui.
da ausência da paternidade através disso. Mas hoje Deus quer despertar o teu espírito. Deus quer despertar o teu espírito. E a Bíblia, queridos, nos mostra constantemente que Deus é um Deus de promessas, de planos e de estratégias. Joel capítulo 2 fala da promessa de Deus sobre o derramamento do Espírito dele sobre toda a carne nos últimos tempos. Em Lucas 24, 49, Jesus revela como é o plano e a estratégia para que tal promessa se cumpra. Qual foi o plano? Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Antes de ele subir aos céus, ele falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Esse era o plano. A estratégia era a festa de Pentecostes, que em hebraico nós falamos Shavuot, que é semanas. E essa é um período de colheita, uma festa de colheita. Porque a estratégia era a festa de Pentecostes? Porque na festa de Pentecostes, muitos povos vinham de vários lugares, muitos judeus vinham de vários lugares, de terras distantes, para Jerusalém, para celebrar a festa de Shavuot. E Deus programou a festa de Shavuot, de Pentecostes, para que o Espírito Santo, prometido lá em Joel capítulo 2, fosse derramado. Por quê? Lembra o que aconteceu? Todo o povo estava lá reunido no templo, e aí línguas como de fogo caíram, e todos começaram a orar em outras línguas, e cada um que estava ali de diversas partes, de diversos lugares, línguas e culturas, começaram a ouvir na sua língua a mensagem de Deus, e começaram a se converter, e começaram a receber o Espírito de Deus. E aí quando eles voltaram, quando acabou a festa, eles voltaram para as suas regiões de origem, e levaram o poder do Espírito Santo e a mensagem de salvação, e o Evangelho se espalhou. Estratégia, plano, estratégia, não foi por um acaso. Deus sabia que muitas pessoas, de muitas nações, estariam ali reunidas, e Ele deixou para que essa promessa fosse cumprida exatamente naquele momento, porque o Evangelho e a palavra e o poder do Espírito se espalhariam muito mais rapidamente. Estratégia. Termino com isso. A última chave para você. Primeiro, deixe o Espírito de Deus despertar o teu espírito. Entenda que Deus, segundo Deus, Ele se move por planos e estratégias. E Ele vai mover assim na tua vida. Ele vai te levar passo a passo. Você teve um impulso do Espírito, deu um passo. Depois deu outro passo. Esses passos vão fortalecer a tua fé, para que você dê novos passos. E a outra chave que eu quero falar para você, Esdras capítulo 3, versículos de 2 a 3 e depois versículo 6. Quero dizer para você, querido, que no processo de gerar coisas, nós temos que entender, primeiro é o mundo espiritual, depois o mundo natural. Então, se é primeiro o espiritual, depois o natural, entenda que primeiro vem o altar, primeiro vem o incenso, depois vem o templo. Olha esse texto, Esdras capítulo 3, versículo 2, diz assim: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Versículo 6: desde o primeiro dia
do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, todavia, contudo, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Olha que coisa tremenda isso. Eles começaram, não dizem que o templo tem que ser reconstruído, para os judeus começarem a fazer as ofertas novamente lá, e aí fica essa polêmica, como é que vai acontecer isso? Lá tem a mesquita de Omar, vai ter que destruir, vai criar uma guerra, a terceira guerra mundial, se discute tantas coisas, mas olha aqui, eles levantaram um altar, não tinha templo, não tinha uma estrutura, não tinha nada que o homem estava acostumado, para chegar lá, não vou no templo sacrificar, não tinha templo, mas eles colocaram um altar, não importa se tem templo ou se não tem, nós vamos botar um altar aqui, e nós vamos começar a queimar incenso, e nós vamos começar a oferecer sacrifícios de manhã e de tarde, nós vamos continuar adorando o nosso Deus, não tem templo, mas nós adoramos assim mesmo, não tem lugar, mas nós vamos continuar levantando incenso, não tem lugar, mas nós vamos continuar levantando louvor e adoração, e a glória do Senhor vai descer, porque onde tem um altar, tem incenso, tem fogo, e onde tem fogo, a presença e a glória de Deus desce. Oh, igreja, entende isso? Não é o lugar, não é o sistema, é o altar de adoração que traz a presença de Deus e quebra os jugos, despedaça as cadeias e as correntes. Oh, era Paulo e Silas na prisão, eles estavam lá dentro de uma cela, enjaulados, e dentro da cela estavam acorrentados, mas diz a palavra que esses homens louvavam ao Senhor, cantavam ao Senhor, as cadeias se romperam, as portas se abriram, e eles saíram andando. Então não é estrutura, não é sistema, é o altar que é levantado para adoração, para ministração ao Senhor, e quando a presença dEle vem, incendeia, faz derreter as cadeias, faz derreter a frieza do teu coração, os questionamentos da tua mente, as dúvidas cessam, o pecado que você não consegue vencer, é consumido pelo fogo do altar do Senhor. Andai em espírito, e nunca jamais satisfareis os desejos da carne. Quando você está no fogo, a carne é queimada, e a carne queimada não reage mais, ela está morta. Você precisa do fogo para queimar os desejos da tua carne. Você precisa do fogo para apagar os teus maus pensamentos. Você precisa do fogo para ser liberto da amargura, do ressentimento. Você precisa do altar de Deus. Então pare de ficar buscando prédio, igreja, sistemas, eventos. É o fogo do altar. Levanta da tua casa o altar. Faz a tua casa queimar com fogo. Faz a tua vida e o teu coração queimar com fogo, que o teu coração seja um altar, onde a fumaça levante, e o fogo do Senhor venha sobre você, todos os dias. Quero ver você dizer que vida de crente é chata, que vida de crente é monótona. Querido, se você é um filho de Deus, se o teu coração queima, porque ele é um altar de adoração a Deus, você não vai ter um dia normal na sua vida. Você não vai ter um dia normal na sua vida, porque você vai ser alguém movido pelo Espírito de Deus, e Ele vai te levar a fazer coisas inconcebíveis ao homem, mas plenamente razoáveis diante de Deus, que é a transformação da sociedade onde nós estamos. Você vai andar pela rua, e o Espírito de Deus vai te mostrar pessoas que estão ali do teu lado caminhando, e você vai poder alcançar essa pessoa e falar assim: olha, Deus está me mostrando isso, isso, isso sobre a sua vida, posso fazer uma oração por você agora? Duvido que essa pessoa não se quebrante na presença de Deus, porque a presença e o fogo do Espírito estarão sobre você, porque você é um altar. É a sua escolha. Ou você fica na arquibancada jogando latinha e amaldiçoando e criticando, ou você entra no campo e começa a jogar, toma canelada, mas você vai lá e marca o gol. E quando você marcar o gol, querido, a galera vai gritar, aleluia. Os anjos vão cantar, vão tocar trombeta.
porque você se dispôs, porque o Espírito de Deus despertou o teu espírito e você respondeu. É primeiro no mundo espiritual, depois é no mundo físico. Antes do templo vem o altar. Às vezes a gente quer ver o templo, às vezes a gente quer ver tudo bonitinho, mas não tem altar. Não levanta o altar, não intercede, não ora, não gera. A minha igreja em São Paulo, eu fui pastor mais de 20 anos. Depois Deus falou, sai. Nenhum pastor que começou do zero e levantou uma igreja com mais de 2.000 pessoas, e que tem casas de oração e outras igrejas dentro e fora do Brasil, quando chega nesse estágio, querido, ele quer usufruir. Ele não quer começar do zero sem nada, nu com a mão no bolso, como diz aquela música antiga. Vocês lembram? Nem lembro de que é essa música aí. Hã? Não é da sua época. Isso já delatou a minha época, né? Ou a minha idade. Queridos, Deus te leva a coisas novas. Mas quando nós começamos, nós éramos 15 pessoas, num quintal de uma casa, na beira, num bairro chamado Rochidale, na beira da estrada da Castelo Branco. A gente tinha que pôr um toldo amarelo, por causa do sol durante o dia, e por causa da chuva quando chovia. E nós tivemos experiências tremendas, debaixo daquele toldo amarelo com 15 pessoas. De ver a chuva caindo, inundando tudo, e em volta da nossa casa o céu azul. 3 casas para baixo, debaixo de chuva, 3 casas para cima, debaixo de chuva, a casa na nossa frente, debaixo de chuva, e a gente fala assim, Senhor, a gente não aguenta mais chuva, não tem mais balde, a lona está cedendo, e Deus fez a chuva vir, e rodear a nossa casa, mas sobre nós não chovia, e nós glorificávamos a Deus. Não tinha equipamento de som, tinha um violãozinho que eu ralava meus dedos para tocar, no barulho da chuva caindo do outro lado, ministrando louvor e adoração. Essa igreja foi crescendo, saímos dali e fomos para um pátio de escola. A gente tinha que todo domingo montar tudo e desmontar tudo, porque vinha aula depois na segunda-feira. A gente colocava cadeiras, nós tínhamos 40, 50 pessoas já então, aí, e mais um pátio inteiro vazio. A gente enchia de cadeira até o final. Eu falei assim, a pessoa chegava lá, pastor, você está com fé hoje? Eu falei assim, estou sempre. No meio do culto a gente levantava, irmão, levanta da sua cadeira. Todo mundo levantava. Agora vira para trás, estende a tua mão. Está vendo essas cadeiras aí? Estou vendo, pastor. Ela está cheia de gente. Ali, tem uma família com 3 filhos. Aqui tem outra família chegando, um casal novo chegando. Comece a profetizar, comece a declarar que o Senhor vai trazer pelos braços dele cada pessoa que tem sentido fome e desejo de que algo novo aconteça da sua vida. Vamos buscar pessoas e trazer essas pessoas do inferno, do império das trevas, para a luz de Deus. E todos os domingos a gente levantava, olhava para trás e profetizava, o Senhor vai trazer aqueles que são seus, pelas suas mãos. E aquilo foi enchendo, até que, quando um dia nós levantamos e não tinha mais nada, só tinha parede. Porque se encheu da frente até o fundo do altar. Isso em menos de um ano. Nesse ano, 7 jovens do Objetivo ali da Paulista, do prédio da Gazeta, chegaram no apartamento e falaram, a gente quer que você fale da palavra para a gente. Os 7 se converteram. Aí eles queriam outra reunião no dia seguinte, falaram, não posso, só semana que vem. Mas só semana que vem, pastor, só semana que vem. Eles voltaram na próxima semana, os 7 que aceitaram Jesus, trouxeram mais 7. Aí eu falei de Jesus para eles em 15 minutos. Eu falei, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levantou a mão. Eu falei assim, vocês não entenderam, vocês estão brincando comigo, seguir a Jesus é sério. Você tem que largar o pecado, você tem que largar o cigarro, você tem que parar de transar com a tua namorada, você tem que fazer... Eu peguei pesado mesmo, porque eu achei que eles estavam só levando no vai da valsa. Aí eles falaram assim, não, mas a gente quer isso mesmo. Jovens de 16 anos, 17 anos, a gente quer isso mesmo.
Aí os outros 7 que vieram se converteram, eram 14. Aí na outra semana mais 6 vieram, também se converteram. Aí já não cabia mais no apartamento de 2 dormitórios, aí passou para outro apartamento. Quando nós chegamos a 100 pessoas dentro de um apartamento. Aí ele falou assim, agora não dá, vamos ter que fazer alguém tem aí um prédio que dá para fazer isso como fala? No salão de festa? Ah, tem o meu, pode ir. Ali na Bílio Soares, quase chegando na Bernardinho de Campos. Aí fomos lá, fizemos uma reunião, uma maravilha, uma porção de gente se converteu. Semana que vem, vamos de novo. Chegamos na porta do prédio, o porteiro, vocês não podem entrar. Aí eu falei, e agora? Por que a gente não pode entrar? Ah, é porque o condomínio ficou sabendo, é uma reunião de cunho religioso, e aqui não pode por lei de condomínio, porque senão vai todo mundo querer fazer reunião, então não vai poder. Aí um dos líderes meus, que estava comigo, líder que tinha aceitado a Jesus há 6 meses atrás, eu já estava discipulando e botando ele como líder. Eu falei assim, aqui os filhos vão nascendo, vão crescendo, rapidinho. Eu falei, vamos amadurecer, porque eu sozinho não vou dar conta. Eu falei assim, não tem problema, não precisa ter templo, tem que ter altar. Não precisa ter templo, tem que ter altar. Subi em cima da floreira que ficava pelo lado de fora do muro do prédio. Peguei o violão, comecei a tocar, aí o pessoal começou a olhar para mim, e tinham 100 pessoas aquele dia, 150 pessoas, todo mundo parado na Bílio Soares, no meio da rua, fechando o trânsito. Eu falei assim, pessoal, libera o trânsito, chega aqui para a calçada. Não vamos poder entrar, mas nós vamos fazer aqui mesmo. E aí aquele pessoal que já estava lá, já sabia que eu era meio doido mesmo, já estava acostumado comigo, mas o pessoal que estava chegando falou assim, mas esse pastor é doido? Aí ele falou assim, não, fica frio, vai dar tudo certo, presta atenção no que o pastor vai falar, é importante para a sua vida. E aí a gente cantava no meio da rua, fazia o louvor, ministrava, eu pregava, em meia hora, acabava o culto. Todo mundo que estava lá, que ainda não tinha aceitado a Jesus, aceitava a Jesus, vinha para frente chorando no meio da calçada, a gente começava a orar, botar a mão na cabeça. No dia, semana que vem, eu falei assim, a gente precisa de outro lugar, não dá para ficar reunindo na rua. Deus levantou um homem lá da nossa igreja e falou assim, olha, eu moro na minha casa e no fundo tem um galpão. E a casa dele era do lado do antigo lugar onde era a embaixada americana, na Padre João Manuel, uma travessa da Avenida Paulista. Aí ele falou, pode fazer lá, vocês limpam tudo, tira a bagunça, carpeta, faz o que vocês quiserem. Naquela época estava começando aquele programa do Serginho Grossman, da madrugada lá, altas horas. E a gente nem pensou nisso, mas carpetamos, era um galpãozão, fizemos um mezanino, enchemos de almofada e começou a entrar jovem. Queridos, em um ano foram 500 jovens que se converteram. Saímos de 7, fomos para 500. Por quê? Tinha altar. Porque nós orávamos. Aqueles recém-convertidos chegavam e falavam assim, vamos orar. Pastor, tem um meu amigo lá. Falou assim, você está orando por ele? Não, quero trazer ele para conversar com o senhor. Eu falei assim, antes de você trazer ele para conversar comigo, você vai orar com ele aqui. Você vai orar comigo por ele, pela vida dele. Nós temos que gerar a vida dele. E eles cresceram assim. Cresceram entendendo que primeiro é no espiritual, depois é no natural. Então você quer ver coisas na sua vida, querido? Comece a gerar no mundo espiritual. Comece a orar. Aquilo que você tanto quer ver na vida do seu filho, aquilo que você quer ver tanto acontecer no seu trabalho, aquilo que você quer ver tanto acontecer na sua vida emocional, física, comece a orar, comece a gerar, porque é primeiro no altar, depois é o templo, porque é primeiro no espiritual, depois no físico. Essa é a lei espiritual que Deus estabeleceu. Primeiro é no espiritual, depois é no físico. Primeiro é com a oração, depois se manifesta. Primeiro com a adoração, depois aquilo se materializa e as tuas mãos podem apalpar a promessa. Aleluia. Fique de pé. Fique de pé.